hoje é dia de Descomplica aí. O nosso assunto de hoje é depressão. Você sabe quais as causas dessa doença? E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a Erivan Figueiredo, ela que é psicóloga e vai trazer pra gente todas essas informações. Seja muito bem-vinda, Erivan, como vai? Muito bem, feliz de estar aqui com você novamente para falarmos desse assunto que eu gosto, né, de levar informação. A gente poder ajudar de alguma forma, eu fico muito feliz. Eu acho que é difícil a gente trazer uma resposta muito simplista para essa doença que é a doença do século e a doença da moda, e a gente pode dar vários adjetivos para ela, né? Uma doença monstruosa. Mas a gente tem como elencar as causas da depressão, Erivan? Sim, eu costumo dizer o seguinte: se você encontrar qualquer pessoa que diga a sua depressão é essa causa, fuja. Não existe isso. O que a gente sabe que é uma doença multifatorial. E uma das causas é a genética, né? Então, hoje, o que mais pega, vamos dizer assim, os estudos revelam, é que 30 a 70% dos quadros de depressão são provocados, né? Tem ali como base a genética. Pra você ter noção, filhos de pais depressivos têm 2 vezes mais chance de desenvolver a depressão. Filhos de pais depressivos e avós depressivos têm 3 vezes mais chance de desenvolver depressão. Agora, a pessoa desenvolver essa depressão, o pai depressivo é aquela pessoa que teve uma vez um episódio ou ela teve várias recorrências? O que define uma pessoa depressiva? Então, todos nós vamos ter um quadro de depressão na vida, certo? Não tem como. Mas faz parte do divertidamente. Isso, exatamente. Só que o problema é que as pessoas, na maioria das vezes, elas não buscam o tratamento adequado, certo? Então, eu posso ter uma depressão leve, a gente vai ver aí, que é multifatorial. Tem vários fatores que podem vir a desenvolver a depressão. Só que um episódio único de depressão, você tendo o acompanhamento, por isso que é importante. Um único episódio de depressão, você fazendo direitinho o acompanhamento, você elimina ali 50% de chance de não ter mais depressão. Então você não fica caracterizado como uma pessoa depressiva. Não, foi um episódio. Você teve um pontual, né? Eu perdi o emprego, eu perdi um ente querido, eu terminei um término de um relacionamento, certo? Eu posso ter essa depressão, então eu posso ter um quadro. Na genética, eu tenho histórico. Então, quando você vai em qualquer médico, numa consulta, né, psiquiátrica, ele faz esse levantamento. No psiquiatra, né, ele pergunta se tem alguém na família, tio, avós, né, pais. Da mesma forma, quando você vai no clínico geral, pergunta se tem histórico de diabetes, se tem histórico de hipertensão, se tem histórico de câncer. A gente que faz diferença entre doenças, né? Mas assim, por que é tão difícil você, às vezes, ir num psicólogo ou num psiquiatra quando você não se sente confortável e é tão mais fácil sentir uma dor de ouvido, imediatamente você liga pro otorrino. Não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa discutir se precisa ou não. Você sabe que quem vai resolver é o médico especialista naquela área. Por que com a saúde mental a gente é tão resistente, né? Eu acho que tem uma questão de preconceito muito grande, porque quando eu tô doente emocionalmente, né, o cérebro tá doente, passa aquela sensação de quê? De sou fraco. Né? Então, que nem você falou, eu falo com meu marido, eu vou procurar um psicólogo. Para que psicólogo? Eu sou mulheres, então no consultório. Pra que você não precisa disso? Não precisa disso. Eu sou teu psicólogo. Psiquiatra? Pra quê? Você é louca? E quando você ouve a frase assim, e como é que pobre faz? Exato. Pra resolver o problema? Eu não sei. Não, mas o fato é que a genética. Agora, só o fato de nós termos uma predisposição genética não vai ser caracterizado, tá? Que você vai ter depressão. Não, hoje nós temos a epigenética, que se nós mudarmos ali as nossas ações, nossos comportamentos, nós podemos sim mudar essa questão da genética. Então, é muito importante isso. Não quer dizer que porque eu tenho pais ou avós com depressão, que eu vou ter depressão. Exatamente. Então, como nós vamos ver, não é só um fator. A genética é um dos fatores e hoje talvez o mais predominante.
Agora, dentro ainda desse fator da genética, que eu acho que é o pontapé inicial quando a gente fala de depressão, né, Erivan? Existe uma relação da depressão com outros transtornos mentais? Você trouxe para mim, assim, se você tem pai ou avós com depressão, existe uma predisposição que a pessoa tenha. Agora, outras doenças mentais, bipolar, ansiedade, isso também é genético? Sim. E pode ocasionar depressão? Vamos lá, no transtorno de humor bipolar, né? Lembrando que bipolar é de um polo para o outro. A pessoa está deprimida e da depressão vai para uma fase de euforia. Então tem um excesso de energia, faz planos, né? Às vezes se tem ali, vai gastar muito, a compulsão, seja por sexo, seja por compras. E tem pessoas que têm o bipolar, tem vários tipos de bipolaridade, tá? Tem aquelas que às vezes tem um quadro só de mania na vida e sempre vai ali oscilando entre depressão. Então, ora fica bem, ora fica mal. E o que a literatura nos mostra é que a probabilidade, tá, de um dos pais terem transtorno bipolar, os filhos também vão ter. E é uma porcentagem, se não me engano, de 50%. Eu lembro que uma vez eu atendi uma jovem, ela falou que não ia casar, que não ia ter filho, porque o pai dela era bipolar, ela era bipolar, e ela falou assim, eu não vou colocar um filho para ter bipolaridade e estar com essa doença. Então, sim. Né? Então, tem alguns transtornos que pulam uma geração. Né? A gente sabe que, às vezes, por exemplo, a esquizofrenia pode pular uma geração. Da mesma forma, né, como outro transtorno. Pula uma, pega outra. Mas sim, a depressão é um transtorno mental, né? E tem outras doenças, sim, que pode vir na base da genética. Agora, imaginando assim, não tenho nenhum fator genético, mas estou suspeitando que estou com depressão. Existem outros fatores que podem ocasionar doença. Exatamente. Estilo de vida é uma delas? Com certeza. Né? O estilo de vida, a vida que eu levo, vida louca. De que forma? Como eu me alimento? Nós vivemos, né, aí num continente, né, que a nossa alimentação ela é inflamatória. Um cérebro inflamado é um cérebro doente. Ok? Então, as pessoas, elas se alimentam cada vez mais erroneamente. Sim. Então, eu falo assim, eu tenho como se fosse um protocolo de atendimento para casos de depressão. Então, eu sempre falo, não é só terapia, não é só medicamento. São vários fatores que nós temos que cuidar. Temos que cuidar do sono, tá? O estilo de vida. Tem que dormir 8 horas no mínimo. Opa! Esse número é importante. Muito. Então, 5, 6, esquece. Não, esquece. Há um tempo atrás, algumas pessoas falaram que não, eu durmo 5 horas o suficiente. Não. Novas pesquisas relatam que o ser humano tem que dormir 8 horas. Adolescente, 9 horas, no mínimo. Então, aquele adolescente que fica lá na sua cama dormindo de 10 a 12 horas, deixa o coitado lá? Não. Então, aí é que tá. Menos de 8 horas não é recomendado e mais de 10 horas também não é recomendado. Opa, tá. Então, se nós pensarmos, né, o que está levando esse adolescente a dormir tanto? Entende? Tem que investigar. Tudo bem que a gente sabe que na fase da adolescência, o adolescente tem uma teoria que até explica, na fase tá mudando, tá deixando de ser criança, né, para se tornar adolescente. Mas o fato é, dormir demais. Se eu durmo demais, qual outras coisas da minha vida que eu não estou fazendo? Porque se eu estudo... Tá fugindo do quê, né? Isso. Eu estudo, espera-se que o adolescente faça uma atividade física, espera-se que o adolescente tenha relações, né, sociais. Se eu passo 12 horas dormindo, o que eu falo? Como é que está essa divisão? Agora a gente está falando então desse estilo de vida que leva às vezes um estresse crônico, aquele negócio, aquela roda viva que nunca tem fim, né, Erivan? Isso em determinado momento fatidicamente vai causar uma depressão. Sim, uma depressão ou outros transtornos, né? Ansiedade, enfim. Sim, tá? Então assim, você é exposto durante muito tempo a um estresse e quando você não vê saída, qual que é uma das características, um dos sintomas da depressão? É a falta de esperança. A desesperança, no meu ponto de vista, assim, a perda do prazer e a desesperança são 2 sintomas muito perigosos. Porque, você imagina, você vê o teu caos, você vê um caos, e você não vê luz no final do túnel? Você vai ter força para levantar no outro dia?
Agora, às vezes, a pessoa ela tá tão envolvida em afazeres e em estresse que ela precisa recarregar a bateria social. Como saber, então, que ela tá, num momento, recarregando a bateria dela ou se isolando? Porque o isolamento também pode ser uma causa. Sim, a primeira coisa que as pessoas, quando começam a sinalizar que não está bem, é assim: oi, vamos fazer o happy hour? Vamos tomar um café? Ai, não, hoje não. Vamos deixar outro dia? Nossa, a gente vai se unir em casa, almoço de família. Nossa, que saco, vou ter que ir lá, vou ter que ver minha avó, vou ter que ir aquela tia. Nossa, não tô com saco. Você fazer isso uma vez? Estou cansada, minha semana foi pesada. Vão vocês, eu vou ficar dormindo? Ok. Mas não. Quando isso é recorrente, então eu tô ali 1 mês, 2 meses, sabe? Por ser algo que está se manifestando, que eu costumo dizer o seguinte: ninguém dorme bem e acorda depressivo. Sim. É um trilhar que você precisa prestar muita atenção. Exatamente. Então, você vai vendo essas mudanças. Quero dormir, não quero mais conversar no telefone. A pessoa muda ali o seu comportamento. Só que às vezes é silenciosa, que a depressão às vezes ela é silenciosa. A gente está falando que ela é gradual, mas ela é lenta? Pode ser em uma semana? Não. Precisa de um período maior. Uma depressão maior, tá? Você tem que estar com apatia, anedonia, perda de prazer, né? Você tem que estar com alteração no sono, alteração no apetite, a culpa, dificuldade de concentração. Então, tem pessoas que têm todos esses sintomas, tá? E tem pessoas que eu já atendi, a pessoa fala assim: gente, eu vou morrer porque a minha neta que eu gostava, eu olho para ela e não sinto mais nada. Eu deixei de gostar das pessoas. Nossa, sério isso? Sério, né? Então, essa depressão maior, quando a pessoa fica paralisada, ela tem que estar ali uns 15 dias. Entende? Só que, tal qual por exemplo, eu tive um pico de pressão alta, certo? Nossa, senti uma dor na nuca, uma dor de cabeça, fui ali no clínico, nossa, minha pressão tá 14/10. Okay? Se você sai dali e não muda a sua vida, você vai ter pico de pressão assim se você for submetido à mesma situação. Tá? Então, é esse autoconhecimento, esse automonitoramento, é olhar para si. Opa, eu não tô legal. Só que a pergunta é: quantas vezes numa semana você para meditar, ficar naquele tempo ósseo, sabe? Fazer uma introspecção. Essa história de que o ócio é saudável, eu vou te falar que é uma novidade para mim, bem difícil de digerir às vezes. Você sabia que às vezes esse ócio ele interrompe, atrapalha a criatividade? Você não consegue? Os escritores fazem muito. Quantos escritores se isolam, né? Sim, ou ficar lá pra. A gente vê muito esse filme, a pessoa tá lá, digita, rasga. Antigamente era máquina de escrever, né? Puxava, rasgava. Quantos? Então, assim, o estilo de vida é um outro fator genético, certo? Um outro fator, a história de vida. Então, nós já temos 3. A genética, o estilo de vida, certo? E a história de vida. Então, o que seria isso? Os traumas que nós temos na infância. Então, uma criança ou um adolescente é exposto, tá, durante muito tempo a um estresse, a um abuso sexual, a uma violência, né, física, doméstica. Tá? Essa pessoa tem uma grande probabilidade não só de desenvolver depressão, desenvolver transtorno de personalidade. Na verdade, assim, quando você altera a autoestima dessa criança, você pode estar já predispondo ela a doenças mentais. Sim. E é tão sério que às vezes chega a mudar ali, sabe, a nossa estrutura do nosso cérebro. A depressão tem isso. Se você vê a foto de um cérebro depressivo, e a foto do cérebro normal, você vai ver a diferença, o que acontece, né, com os neurotransmissores. Eles não se conectam. Então, assim, isso reverte, Erivan? Sim. Dá para reverter. Graças a Deus, dá sim. Essa é tão... O nosso cérebro, ele é tão assim...
Eu adoro, eu acho muito especial, né? O criador, dentro daquilo que quem quer que acredite no que fez, o ser humano é uma máquina maravilhosa e ela foi feita para funcionar todas as engrenagens direitinho, né? Agora, o nosso cérebro inflamado é um cérebro doente, né? Se nós não cuidarmos, né? Quando você fala, desculpa, mas só para entender, quando você fala de cérebro inflamado, você está falando basicamente de ou alimentação, ou droga, álcool, exatamente. enfim. As questões neuroquímicas, né? Porque eu só como doce, só como carboidrato. Isso inflama nosso cérebro. E não é fazer agora, porque agora também tem aquele terrorismo, né? Não como isso, não como aquilo. Comer alface o dia inteiro. Não é isso, né? Não, você não vai comer alface porque tem agrotóxico. Tem que ser orgânico, aí você fica pobre, não tem dinheiro, você tem depressão. Meu Deus do céu, vamos viver de luz. É claro que tudo é equilíbrio na vida. Sim. Tá? Eu sou contra radicalismo. Certo? Para mim, tudo vem a extremo, opa, já assina ali um sinal de alerta. Então, é isso. Estresse, né? Violência, todos esses fatores, né? A falta de afeto. O que é considerado uma falta de afeto? Vamos lá. A criança é pequena, aí a criança se machuca, tá? Geralmente, o que a criança faz assim? Ai, machucou, tá doendo. Ai, daqui, chama ele um beijinho. Nossa, daqui a pouco passa, dói mesmo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou validando, né, a dor da criança. Eu entendo que está doendo, mas eu estou aqui com você e vai passar. A criança vê algum adulto maltratando e não tem nenhum outro adulto protegendo ela. A sensação de desamparo é muito grande. Entende? Então, essa sensação de desamparo, não ter ninguém para me proteger, você cresce. O que acontece? Agora, como é que você desconfigura isso na cabeça, por exemplo, de um adulto que teve uma infância, não vai voltar, não vai voltar para a barriga da mãe, não vai nascer de novo, não vai ter outra experiência, aconteceu, foi marcado dessa forma. Tem como reconfigurar para que não atinja esse ponto? Lógico que assim, por exemplo, se nós pensarmos numa abuso sexual recorrente, então uma menina sofreu aí um abuso sexual durante anos. Não dá para mensurarmos a sequela. Tá? Até porque nós temos a característica da personalidade, então não dá. Tem gente que a gente escuta histórias, né? Depoimentos de pessoas que sofreram. Como é que essa pessoa sobreviveu, certo? A depressão ela é muito individual e o tratamento também tem que ser individualizado. Ok? O que nós temos que fazer? Ressignificar. Nos meus pacientes eu sempre falo, eu não vou mudar a tua história de vida, eu não vou mudar o teu pai, eu não vou mudar a tua mãe, eu não vou mudar o que você passou. O que você vai ter que aprender é olhar para o teu passado, tá? E ressignificar. Entende? Então, sim, dá para mudar. Só que tem um detalhe. Olha só, nós temos a genética, a história de vida e o estilo de vida. Só que para esses três atuarem, nós temos que ter o quê? O gatilho. Que é o que dispara essa doença. Exatamente. Ou os sintomas, pelo menos. Exatamente. E aí a gente entende porque o mesmo episódio em algumas pessoas provoca depressão e em outras pessoas não. Porque não é uma ciência exata, né? Todo mundo que ficar no pé direito 5 horas vai ter depressão. Um vai ter, outro vai ficar sem o pé. Então, é exatamente isso. Então, o gatilho. Por exemplo, eu tenho uma história de vida, eu termino o relacionamento. Você tem uma história de vida, você termina o relacionamento. Esse término de relacionamento vai repercutir em mim diferente de você. Agora, vamos supor, eu tenho a genética, tá? Eu tenho um estresse, eu tive uma mãe narcisista, eu tive um pai alcoolista, ou eu tive, passei ali alguns perrengues, tá? Não cuido do meu estilo de vida. Eu perco um relacionamento, tá? O que acontece? Vou ter um quadro de depressão. E aí, o nível dessa depressão depende desses fatores, da quantidade de fatores envolvidos. Exatamente, tá? Então, lógico que quanto mais é um quebra-cabeça, tá? Então, vamos lá, né? A genética, a história de vida, o estilo de vida e vem um gatilho. Só que você foi criada
numa família funcional. Então, você teve um pai e uma mãe, né, dentro do normal, ok? Um pai atencioso, uma mãe atenciosa, que te validou, sabe? Que não te... não dizia palavras, sabe? Assim, você não vai ser nada na vida, olha como você é, sabe? Esses tipos de comentários que vai diminuindo ali a autoestima da criança. Tá? Então, você não tem histórico na família. E você é uma pessoa atleta, você faz atividade física, você trabalha, você tem amigos, você termina um relacionamento. Você pode ficar depressiva, sim, abatida, sabe? Mas vai ser um período. É porque você tem toda essa rede de apoio, você vai ter amigas que vai sair contigo, Sim. você vai ter... Amiga, vamos lá, levanta, sai dessa, vamos, entende? Não merece, já sofreu. Mas... a tua história de vida não tem isso. Agora, eu tenho todos, né, essas outras. A genética, a história de vida um caos, o estilo de vida um caos. Fumo, bebo, vai pra balada, acontece isso. Eu desmorono. Sabe? Todo mundo já deve ter visto aquela amiga que quando termina, nossa, fica ali deprimida, não come, chora, perde emprego, começa a faltar no emprego. E se ela não for procurar um tratamento, é muito difícil. Agora, o motivo, né, Erivel, por exemplo, o que causou, o fator estressor que causou a depressão, depois que ele é resolvido, quer dizer que a pessoa vai resolver a depressão? Então, tem algumas pessoas que a gente chama assim, que eu falo que é retroalimentação, né? Então, tem aquela questão que nós temos que mudar. Aí é onde entra a terapia, tá? Que a gente vai mudar. Ok? Então, por exemplo, as pessoas têm um hábito de falar que antigamente a questão da depressão era serotonina, a falta de serotonina. E se a gente for ver a história, tem todo um laboratório por trás disso, que quando a pílula da felicidade, né? Nos Estados Unidos, só que aí depois, com o tempo, perceberam que as pessoas mesmo tomando isso, não saía da depressão. Porque nós temos a influência, um conjunto, né, dos 3 neurotransmissores, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E cada um é responsável. Então, uma é responsável pelo meu foco, pela atenção. Outra é responsável pela minha motivação. Entende? Então, tudo isso influencia. E nós temos ali as conexões neurais. Né? Um cérebro, o que acontece? Um cérebro que está depressivo, os neurônios eles conectam, né, que são as sinapses, e levam a informação. O cérebro depressivo, ele não atua. Entende? Então, em alguns casos, vamos pensar na depressão maior, aí entra a medicação. Mas não é só... Para fazer essa ligação química. Isso, né? Porque uma pessoa com depressão maior, filha, você pode fazer o que você quiser. Levanta da cama, põe de pé, veste, não adianta, a pessoa não tem força, não tem energia. Por isso, quando ele chega no meu consultório e fala, vai fazer uma atividade física, vai isso, eu falo, você vai conseguir ficar de pé. Não tem meu marido, não tem libido sexual. Minha filha está querendo morrer, vamos cuidar primeiro da saúde mental para depois cuidar de outras coisas. E as pessoas são muito imediatistas. Querem as coisas para ontem. Claro que depende de organismo, depende da situação, depende de uma série de fatores. Mas a gente tem um período de tratamento, assim, foi detectado, foi descoberto já o gatilho, exato. Enfim, foi feito toda... Tá fazendo terapia, tá fazendo o tratamento direitinho, o protocolo direitinho. Quanto tempo? Então, o que alguns psiquiatras, a literatura, vamos pensar na literatura, né, no DSM, que é o nosso livro de referência, né, tem 1 ano, tá, para ter a remissão de todos os sintomas e mais 1 ano para que não tenha uma recaída. No remédio. No remédio, tá? Mas tudo depende, né? O que não pode, o que eu vejo muito, a pessoa começa a tomar a medicação, daqui a 6 meses eu tô boa. Entende? E ela mesma se liberta. Ela mesma se liberta. Aí começa o problema, né? E aí é muito triste, porque eu já atendi alguns pacientes que o que mantém a terapia é legal. Aí eu vou monitorando, aí eu falo, nossa, você já percebeu que há 3 semanas sem aqui você está com esse discurso? Nossa, é verdade, então. Não seria o caso, antes de você, né, ter ali uma recaída de todos os sintomas, né, voltarem, pede uma avaliação psiquiátrica.
que eu não me indico, eu não dou diagnóstico, Sim, certo? sim, Eu claro. encaminho, é o psiquiatra que vai avaliar e vai dizer, não, realmente precisa, não, realmente não precisa. Ok. Ou vamos pensar numa depressão leve, moderada, de leve a moderada. Gente, quantas pessoas, né, conseguem com a terapia sair daquele quadro, Sim, tá? e já Sem medicação. resolve. Então, entende assim, cada caso é um caso. Não dá para nós generalizarmos. Irivan, o papo vai longe aqui, porque a gente tem muito conteúdo. Até queria aproveitar e pedir para você que está nos assistindo, que conhece alguém que está passando por esse momento, ou que tem algum familiar, ou você que está passando, ouça com muita atenção. Essas são informações valiosíssimas que podem salvar a vida de muita gente, né, Irivan? Então, assim, compartilha esse conteúdo, manda aviãozinho, coloca lá sua mensagem, segue a Irivan. Qual que é o canal, Irivan? erivanfigueiredo.pc. Segue, porque sempre tem dicas essenciais para que você viva uma vida saudável, mente e corpo saudáveis, né? O que a gente precisa. Irivan, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você, viu? O Descomplica fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.